Diz assim o texto: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós vimos, podem sentar, irmãos, nós vimos que, em palavras passadas, que o amor de Deus é aquele amor onde Deus é a fonte, onde é um amor que só existe em Deus, que Ele comunica aos seus filhos. Mas este amor tem origem em Deus, chama amor ágape. É o amor sacrificial, o amor que leva aquele que ama a fazer alguma coisa em benefício do objeto do seu amor. E vimos que no texto diz que Deus amou de tal maneira. Essa palavra amou de tal maneira é a tradução do verbo ágape do grego. Amar de tal maneira que leva aquele que ama a fazer alguma coisa em favor de quem é amado. E aqui diz o seguinte, que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então o que Deus fez por amar o ser humano, o homem, de tal maneira? O que Deus fez? Ele deu Jesus. Agora nós vamos entender o que significa esse dar de Jesus. Quando aqui diz que Deus deu Jesus, com qual objetivo? Por que Deus deu Jesus? O que levou a essa necessidade de Deus fazer isso? Amém, irmãos? Vamos ver o que está querendo dizer. Romanos 5,12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Lendo esse texto, a partir do versículo 12 de Romanos 5, nós vamos entender por que foi necessário que o amor de Deus desse Jesus. Olha só o que diz o texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o texto está dizendo que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós lembramos de Gênesis capítulo 3, onde fala que o homem pecou contra Deus, desobedeceu a Deus uma ordem. É claro que o texto de Gênesis não conta detalhes de como que foi que se procedeu a queda, o pecado do homem. Mas ela passa por alto sobre muitos aspectos. Mas nós entendemos que Deus tinha dado uma ordem a Adão e Eva para que eles não comessem certa fruta. E essa fruta, ela traz o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o homem passa a ter, o homem que era, quando foi criado, perfeito, puro, santo, inocente, no melhor sentido da palavra inocente, era Adão e Eva. É como um bebezinho que acaba de nascer, totalmente indefeso, puro, não é? Inocente, a gente sabe que é. Assim era Adão e Eva. E ao comerem do fruto, eles se viraram contra Deus. Eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Ou seja, perderam a inocência, perderam a pureza e se tornaram meios pelos quais o mal entrou na terra. Então, essa ofensa que foi feita a Deus, ela precisa ser reparada, porque foi dada uma ordem. Deus falou, não come, porque se comer, morre. Então, ao comer, Adão e Eva se tornaram culpados diante de Deus. E, como culpados, receberam uma sentença que é a morte. A morte, como nós já vimos, não é a morte, a aniquilação da vida, mas é a separação de Deus. Então, com o pecado, a morte de Adão e Eva, eles se tornaram separados de Deus. Porque antes eles eram unidos. Só se separam de uma coisa que era unido antes.
Eles eram unidos a Deus. Havia uma ligação tremenda, profunda entre o homem e Deus. E com o pecado, essa ligação foi quebrada. O homem se separou de Deus. Alguém falando sobre por que essa ofensa precisa ser castigada, usou uma figura que eu entendi muito bem. E essa pessoa, eu não me lembro o nome dele agora, é um teólogo católico. Vejam bem, nunca tinha ouvido essa figura, essa explicação de nenhum evangélico, mas eu ouvi de um teólogo católico. Ele diz o seguinte, que o grau de ofensa que é feita não depende de quem está ofendendo, mas de quem é ofendido. Então, o grau de seriedade, o grau de necessidade de punição de uma ofensa não depende de quem ofendeu, mas de quem foi ofendido. Aí ele cita um exemplo, ele fala assim, por exemplo, imagine os seus filhos, um dá um tapa na cara do outro, no rosto do outro. É uma ofensa muito grande entre os dois, mas eles estão no mesmo pé de igualdade. Então, um pode reparar a ofensa muito fácil. Agora, imagina um filho deu um tapa no rosto do pai. Já existe uma diferença muito grande. O grau de necessidade de reparação não é do filho para com o pai, mas é do pai, porque a dignidade do pai é muito maior do que a dignidade e honra do que do filho. Então, o grau de ofensa, da necessidade de reparação, também de punição daquela ofensa, é muito maior. Porque não depende de quem ofendeu, depende de quem foi ofendido. Assim também é com qualquer outra autoridade que por isso que as autoridades, elas exigem a punição de um crime de ofensa que é cometido contra alguém que tem uma autoridade. Você ofende uma pessoa do seu mesmo nível cultural, é uma coisa, mas você ofendeu um policial, ofendeu um vereador, ofendeu um prefeito, um governador, um presidente, é outra coisa. Eu lembro que agora, recentemente, alguém ofendeu o presidente Bolsonaro. E essa pessoa está sendo enquadrada na Lei de Segurança Nacional, que não prevê nenhum tipo de benefício ao culpado. Ele vai ser punido com cadeia imediatamente, assim que for pego. Né? Por quê? Porque não depende de quem ofendeu, depende de quem é ofendido. E aí esse teólogo católico fala o seguinte, imagine o que nós fizemos com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram um tapa no rosto de Deus. Qual é agora o nível de necessidade de reparação dessa ofensa? Se Deus é infinito em todas as coisas em comparação com o homem, a dignidade de Deus ela é infinita em relação à dignidade do homem, não é? Então, o grau da necessidade de reparação dessa ofensa é infinito. Ou seja, o homem não pode pagar. Porque quando nós analisamos friamente, mesmo recebendo a punição da morte, não resolve o problema da ofensa. Mesmo o homem morrendo, ou seja, ficando eternamente separado de Deus e indo para o inferno, não resolve o problema da reparação. A ofensa não foi reparada. Para que a ofensa seja reparada, é necessário uma punição do mesmo nível da ofensa. E quem poderia pagar? Quem poderia pagar essa ofensa? É isso que João 3,16 está dizendo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A única punição possível para resolver o problema da ofensa que nós fizemos a Deus é o próprio Deus se tornando homem e pagando, cumprindo a necessidade daquela punição que é infinita, que é muito grande, que o homem não pode pagar. Então eu fiquei muito impressionado com essa explicação desse teólogo, porque eu não tinha visto isso em outro lugar. Nunca tinha visto isso, não tinha atinado para isso. E essa punição, pelo fato dela ser infinita, pelo fato dela ser tão grande por causa da dignidade de quem foi ofendido, nenhum ser humano poderia pagar. Nem todos os seres humanos juntos podem pagar, porque cada um tem que pagar por si, né? A lei exigia isso, que aquele que pecou morre. Então Romanos 5,12 fala isso, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Amém, irmãos? Amém. Agora em Isaías 53, fala uma coisa muito interessante. Vamos abrir lá em Isaías 53. Isaías 53. Eu quero ler um texto um pouco maior aqui, então nós vamos ler, na verdade, a partir do verso 13 de Isaías 52. A partir do versículo 13 de Isaías 52. Porque a gente precisa ler todo esse contexto para a gente entender o que está falando aqui. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4, prestem atenção agora, irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Irmãos, aqui está falando, numa visão, Deus falando com Isaías, o profeta. Isaías teve uma visão de Jesus sendo, do ministério de Jesus na terra, e ele sendo levado para a crucificação. E ele fala muitas vezes, como nós vimos aqui, que Jesus sofreu tudo isso em nosso lugar, não é? Ele fala ali, ele foi moído, pelas nossas iniquidades. Versículo 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Olha só, versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o castigo que Jesus sofreu não foi pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. Ele sofreu, ele foi moído, ele foi pregado na cruz, ele morreu, derramou sangue pelo pecado dos outros. Então, qual que é a palavra que vem aqui para nós? É a palavra substituição. Substituição. Nós precisamos entender bem essa palavra. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele está dizendo que ele substituiu Jesus por nós. Então, aquele castigo, aquela punição pela ofensa tremenda que foi feita a Deus, que nós tínhamos que pagar, Jesus pagou por nós. Então, ele nos substituiu diante dessa situação aí, de necessidade de reparação. Jesus substituiu. Deus, na verdade, substituiu a nossa
presença, nós que deveríamos estar ali, ele tirou a gente e colocou Jesus no lugar. Ele substituiu. E a palavra que representa isso chama-se sacrifício vicário. Vicário é uma palavra do latim, tanto que ela não está na Bíblia. É uma palavra do latim que significa substituir. A palavra vicário significa substituir. Então, o sacrifício necessário para reparar a ofensa que foi feita a Deus, que éramos nós morrermos eternamente, Deus substituiu esse sacrifício. Em vez de ser o homem, vai ser Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Quando a Bíblia fala que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não está se referindo a 3 deuses. Não, é um Deus só que se manifesta de 3 formas diferentes. Ele se manifesta no Deus Pai, Filho e Espírito. Então, essas 3 pessoas diferentes formam uma unidade, é um Deus só. É muito complicado, muito complexo, melhor dizendo, para entendermos isso. Na verdade, a gente não consegue entender, não consegue compreender como que um Deus pode se manifestar em 3 pessoas diferentes, ao ponto até deles se dialogarem entre si, não é? Mas é assim, porque a Bíblia diz que é assim, então nós temos que crer nessa palavra. Amém, irmão? Amém. Então, o próprio Deus, Jesus, se oferece como substituto ao homem nessa necessidade de reparação dessa ofensa tremenda que foi feita a Deus. E Romanos, vamos voltar agora em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. O apóstolo Paulo foi o homem que Deus iluminou, que o Espírito Santo inspirou para escrever de diversas maneiras, de diversas formas, essa teologia da salvação, dessa substituição do sacrifício vicário de Jesus. Então, em muitos dos seus escritos, ele explica sobre isso. Em Romanos 4, 24, ele fala assim, ó: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por nossa justificação. Vou repetir. O qual, está falando de Jesus, né? O qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por nossa justificação. Quando Jesus foi entregue, lá em João diz que Deus amou de tal maneira que ele deu. Quando então Jesus foi entregue, o próprio Jesus diz que ninguém obrigou ele a fazer isso, ele fez porque ele quis. Ele falou que ninguém poderia tomar dele a sua vida, ele entregou espontaneamente a vida para morrer em nosso lugar. Quando ele fez isso para quê? Por nossas transgressões. Porque só o sacrifício de Jesus poderia pagar essa necessidade de reparação da ofensa. Só o sacrifício de Jesus. Só um ser infinito, completamente santo e puro, poderia pagar essa ofensa. Então Jesus se entregou por isso. Agora olha só o que diz, interessante. Não ficou só nisso. Diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando Jesus é entregue, ele é pregado na cruz e morre, a sentença que Deus determinou sobre o homem foi quitado, foi resolvido. E agora Jesus ressuscita, e quando ele ressuscita, nós os que cremos recebemos a justificação. É um pouco complexo também para a gente entender isso, mas eu vou tentar explicar. Quando Jesus morre, ele morre oferecendo o sacrifício dele próprio a Deus em favor de todo ser humano. Mas não são todos que recebem. Apenas alguns recebem, porque a salvação ela é pela fé, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 17, se eu não me engano, onde diz que
nós que somos salvos pela fé, e a fé não é nossa, ela vem de Deus. Deus que nos dá a fé para crermos. Então, só aqueles que têm fé em Jesus para salvação é que recebem o benefício. Os outros continuam debaixo da punição. Ou seja, aqueles que não recebem pela fé não são purificados, não são justificados. Então, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, mas Ele ressuscita para que nós sejamos justificados. Então, a partir do momento em que Jesus ressuscita, é como se Deus estivesse dizendo: eu recebi o pagamento pela ofensa que me foi feita. E agora, todo homem que reconhece em Jesus o pagamento do sacrifício vicário, ou seja, em substituição, está justificado. Vejam bem, nós precisamos entender isso. A justificação, ela é um decreto de Deus. Ela não é algo que eu faço. É Deus que olha. Perdão. É Deus que olha para cada um de nós que cremos e diz: você está justificado. É um decreto de Deus. É Deus que fala, que decreta, que nos diz estarmos justificados. Porque quando Jesus ressuscita, significa que Deus aceitou o sacrifício. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Deus aceitou o sacrifício, vicário dele em nosso lugar. Os irmãos estão compreendendo bem isso? É uma coisa um pouco complexa. Existem alguns termos muito técnicos, mas que precisa ficar bem claro na nossa mente. Quando nós pecamos contra Deus, nós o ofendemos de tal maneira que nem a minha morte, que era o salário pelo meu pecado, nem a minha morte resolve o problema da ofensa a Deus. Porque foi uma ofensa a mais alta dignidade que pode se ter na pessoa de Deus. Então Jesus se oferece como substituto. Ele morre em nosso lugar. É o sacrifício vicário de Jesus, morrendo em nosso lugar. E então, quando ele morre, ele resolve o problema da nossa ofensa a Deus. E aí, para que esse problema possa o pagamento dessa ofensa possa nos trazer benefício, ele precisa ressuscitar. Então ele ressuscita, ou seja, ele não fica morto, ele ressuscita como homem que ele se tornou, ele ressuscita, e aí então Deus declara: o sacrifício foi aceito no lugar do homem. Aquele que crê agora está declarado justo diante de Deus. Então, irmãos, isso aí implica em muitas coisas na nossa vida. Nós somos declarados justos diante de Deus. Por isso que Romanos, mais para frente, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E aqui ainda também Romanos fala que Deus nos justifica. Vamos continuar lendo. Romanos 4. Nós lemos o 24, vamos ler o 25, já lemos também, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. No versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus ressuscita, Deus nos declara justos. E agora ele diz: justificados, pois, ou seja, estamos justos diante de Deus. Deus não tem mais o que me cobrar dos meus pecados. É isso que ele está dizendo. Nem dos seus, que aceitou Jesus como Salvador. Por que que não? Por que que não? Porque Jesus morreu para pagar os seus pecados. Se Jesus morreu e pagou os seus pecados, e Deus, ao ressuscitar Jesus, declara-nos justos, ele está dizendo: você não tem mais pecado. O seu pecado foi removido, foi retirado, foi pago. Por quê? Pelo próprio Deus, o homem Deus, Jesus, que morreu, derramou seu sangue. Quando líderes, ou qualquer um de nós, chega e diz que eu tenho que pagar pelos meus pecados aqui na terra, está ofendendo uma outra ofensa que está sendo feita a Deus, a Jesus. Quando alguém diz que
Você foi salvo, foi perdoado, mas se você pecar agora, você vai ser condenado de novo. Está ofendendo a Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos declara justos. Olha só o capítulo 1 do capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Não está dizendo que nós vamos ter um dia, talvez. Não está dizendo que se nós continuarmos caminhando ali em obediência tremenda a Deus, nós vamos, talvez, lá no céu receber essa paz com Deus. Não, está dizendo, você foi justificado, agora você está em paz com Deus. Amém. E João, o próprio João, o apóstolo João, quando ele escreve nas suas cartas, na primeira carta, ele fala que nós não devemos pecar. Por quê? Porque nós somos justos agora. Mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o próprio Jesus, que nos perdoa, está lá intercedendo por nós. E quando nós confessamos nossos pecados, nós já somos perdoados. Amém, irmãos? Continuando rapidamente a leitura aí, diz assim, vou ler de novo o capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos foi dado. E o Espírito Santo que nos foi dado, quando nós somos justificados, quando nós somos resgatados, ele derrama o amor de Deus nos nossos corações. E qual é o amor que ele derrama? O amor ágape. Então, a partir de agora, nós amamos como Deus ama. E se alguém não ama como Deus ama, tem que aprender a amar. E diz mais, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Está falando aqui de pessoas humanas, seres humanos. Dificilmente um ser humano vai morrer por uma pessoa justa. Aí ele diz, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pode ser, ele está dizendo. Aí versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só que maravilha, irmãos. Logo, versículo 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então vejam bem, foi feita uma ofensa a Deus, uma ofensa que nem a minha própria vida é capaz de pagar. Jesus, então, se oferece e se sacrifica em meu lugar. Quando ele morre, os meus pecados são pagos a Deus. E quando ele ressuscita, Deus diz, estou aceitando essa morte substituta, vicária, de Jesus no lugar do João e de cada um de nós que estamos aqui pela fé. Amém, irmão? Amém. E uma vez, quando ele morreu, nós ainda éramos inimigos, ele já morreu por nós, quando nós éramos inimigos. Agora que nós somos justificados, muito mais o amor de Deus dele agora é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E agora ele decreta não só a nossa justificação, mas também a reconciliação. Essa é uma palavra que está aí no texto que nós lemos. Olha só, versículo 11, finalzinho. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, uma vez que o nosso pecado foi pago por Jesus, Deus nos declara justo ao receber o sacrifício
Ele declara: o sacrifício foi válido, foi aceito, o homem agora está justificado. Então agora o homem recebe o Espírito Santo. Amém. E derrama o amor de Deus em nossas vidas. E aí Deus faz a reconciliação consigo mesmo. De nós nos reconciliamos com Deus em Jesus. Amém. Não é nada que eu fiz por ser bonzinho. Não foi nada que eu fiz porque eu passei a minha vida inteira cuidando dos pobres e dos miseráveis nessa vida. Não foi isso. Não foi o fato de eu ter sido muito rico e vendido tudo e dado dinheiro para os pobres. Não foi isso. Não foi o fato de eu ter nascido doente, passei meus 60, 70, 80 anos na cama, penando ali, agonizando, e aí eu morro e vou para o céu. Não é isso que me torna justo. Nada disso nos torna justos diante de Deus. O que nos torna justos é o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E isso precisa ficar muito claro. E o fato de Jesus ter ressuscitado depois de ter sido morto, ele ressuscita, então Deus recebe e diz: está válido, está aceito. E o homem agora, aqueles que creem, né? O homem agora está justificado dos seus pecados. E aí, justificado, Deus coloca o Espírito Santo dele nos nossos corações de novo e nos reconcilia com Deus, nos religa a Deus. É isso que está implícito aí quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém. Tem tudo isso que nós falamos está atrás dessa palavra. Deu. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra para nós meditarmos nessa noite, durante a semana também, para nós levarmos bem claro na nossa mente e no nosso coração que aquilo que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós, ao nos amar dessa forma, não foi qualquer coisa, não. A nossa ofensa aí foi muito séria e exigia um sacrifício à altura da ofensa que foi feita. E Jesus fez isso por nós e nos reconcilia com Deus. Quando Jesus nos reconcilia com Deus, ele está dizendo exatamente isso, é o que diz aqui em Romanos. Ele nos torna de novo amigos, aceitáveis diante de Deus. Nós somos agora aceitos diante de Deus. Quando eu chego diante de Deus, em oração, para louvá-lo, para pedir alguma coisa, para interceder, Deus não olha para mim pelas coisas boas que eu fiz, mas Ele olha para mim através do sangue de Jesus. Quando Ele olha, Ele vê que eu sou uma pessoa que estou ali e que fui justificado pelo sangue do Filho dele derramado na cruz. Então, por isso, eu sou aceito. Por isso, nós somos aceitos em Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus, agradecer a Deus por isso, né? Eu queria pedir à pastora Vanusa para fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse arranjo maravilhoso que Deus fez por nós, Amém, Deus. não é? Providenciando o sacrifício necessário e Ele mesmo se oferecendo para morrer naquela cruz por nós. E com isso nos reconciliou novamente com Ele. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela tua palavra Amém. ministrada aos Glória. nossos corações. Amém. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela muda, Senhor, o nosso ser, ela nos transforma. Nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Meu Deus, muito obrigado pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário por amor a nossas vidas, Pai. Foi um preço de sangue, Senhor, pago